Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. E agora são 11 horas pelo horário de Brasília. E você passa a acompanhar comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Eu vou começar essa edição falando de economia e com uma notícia não muito boa. Olha só, a inflação do aluguel subiu em dezembro e acumula alta neste ano. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o IGPM subiu quase 5,5% em 2022. O índice, que é conhecido como inflação do aluguel por ser usado para reajustar grande parte dos contratos do setor, registrou alta de 0,45% em dezembro. O Instituto Brasileiro de Economia da FGV informou que a alta veio após o registro de queda de 0,56% no mês anterior. E no ano, o índice acumula alta de 5,45%. Se comparado ao ano passado, o indicador subiu menos. O índice variou 0,87% em dezembro de 2021 e teve alta acumulada de 17,78% em 12 meses. O Índice Geral de Preços Mercado leva em conta a variação dos preços ao consumidor. O índice também acompanha o custo de produtos primários, matérias-primas, preços no atacado e dos insumos da construção civil. Entre os três componentes do IGPM, a maior alta de 2022 foi observada no Índice Nacional de Custo da Construção, que acumulou elevação de 9,40% no ano. O aumento foi tanto no grupo de mão de obra quanto no de materiais, equipamentos e serviços. Já para o mês de dezembro, a maior pressão foi observada nos preços ao produtor. Aqui as maiores influências foram minério de ferro, feijão, bovinos, óleo de soja refinado e farelo de soja. Olha só, eu continuo falando de economia e com outra notícia não muito boa. A gasolina vai ficar mais cara em janeiro. O motivo é a volta da cobrança de impostos federais. O retorno do pagamento do PIS e COFINS sobre os combustíveis vai elevar o preço da gasolina, do etanol e do diesel nas bombas já no início do ano. De acordo com os cálculos do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o preço do etanol pode subir 26 centavos por litro, o do diesel 33 centavos por litro e a gasolina vai ter o maior reajuste, 69 centavos por litro. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o presidente eleito, Lula, não concordou em prorrogar a medida que isenta o pagamento do PIS e COFINS sobre os combustíveis. Os dois tributos são federais. Segundo Haddad, o novo governo precisa de mais tempo para avaliar os impactos da medida. A isenção foi estabelecida pelo governo Jair Bolsonaro no início do ano para baixar os preços, mas tem validade até o fim deste mês. Essa reoneração dos tributos vai devolver cerca de 50 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. Agora, com a aprovação da PEC da transição, que permite o pagamento de R$ 600 reais do Bolsa Família, a previsão de déficit para a União do ano que vem passou de 60 bilhões para 230 bilhões de reais. Então, com a reoneração dos tributos sobre os combustíveis, o cofre público, teoricamente, teria mais dinheiro para honrar com esses compromissos. E olha só, as fortes chuvas causaram a morte de uma mulher em São Carlos, no interior paulista. Ela foi arrastada por uma enxurrada para debaixo de um carro. Segundo a Defesa Civil, o alerta de temporal permanece pelo menos até amanhã. A Defesa Civil de São Carlos informou que durante a tarde desta quarta-feira choveu 88 milímetros em pouco mais de uma hora. A tempestade alagou o centro da cidade, cobriu e arrastou carros. Um rapaz foi resgatado após tentar enfrentar o alagamento nadando no centro da cidade. Já uma mulher não conseguiu escapar ao ser arrastada pela enxurrada. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que ela foi arrastada pela água até entrar debaixo de um veículo. Em Campinas, também no interior de São Paulo, um homem de 36 anos morreu após o carro dele ser atingido por uma árvore do Bosque dos Jequitibás. A figueira, de 35 metros de altura, despencou durante uma tempestade na cidade na manhã desta quarta-feira, na Avenida General Marcondes Salgado. As chuvas intensas, acompanhadas de raios, granizos e fortes rajadas de vento, ainda devem atingir São Paulo. O alerta da Defesa Civil para o estado permanece até sexta-feira.
Com a chuva forte e intensa, existe o risco de transtornos, como deslizamentos, desabamentos, alagamentos e enchentes. A recomendação do órgão é para que a população fique atenta a qualquer sinal de perigo e não atravesse ou adentre em áreas inundadas nem enfrente enxurradas. Eu mudo de assunto agora para falar de futebol. Olha só, da Itália, um jovem jogador de apenas 14 anos está chamando atenção nas categorias de base do Milan. Francesco Camarda tem impressionantes 485 gols em apenas 89 jogos. Nascido no ano de 2008, o atacante ficou conhecido nos bastidores do clube por enfrentar equipes com jogadores mais velhos e não se intimidar em momento algum. Pelo contrário, Francesco Camarda tem uma média de 5,5 gols por partida. Quando tinha apenas 13 anos, o jovem marcou 247 gols em 40 jogos. Já na temporada 2017-2018, foram 172 gols em 31 jogos. Em 2018 e 2019, 64 gols em 16 jogos. Por conta da pandemia e as limitações de calendário, o jovem teve números mais modestos nos últimos 2 anos. Porém, em junho deste ano, Camarda foi campeão italiano sub-15 pelo Milan. A partida final foi contra a Fiorentina e terminou em 1-0 para a equipe de Milão. O autor do gol, ele mesmo, Francesco Camarda. Atualmente o artilheiro joga na equipe sub-15 do clube italiano e tem tido aparições constantes em outras categorias da base. No início desse mês, Camarda ganhou oportunidade no Milan Primavera, equipe sub-19 do clube. No amistoso diante do Soubitesse, o Milan venceu com 2 gols do garoto de 14 anos. Pela seleção italiana, o jovem atacante joga no sub-15 e logo na estreia mostrou as suas credenciais. No primeiro jogo defendendo seu país, ele marcou 3 gols em apenas 23 minutos contra a Letônia. Vestindo o manto da Azzurra nas categorias de base, por enquanto são 5 jogos e 5 gols. No total, nessa temporada do Campeonato Italiano Sub-15, foram 22 gols marcados pelo garoto. Apesar da pouca idade, Francesco Camarda já é chamado na imprensa italiana como o predestinado e apontado como o futuro camisa 9 da seleção italiana de futebol. Bom, o Calcio espera mesmo que Francesco Camarda não seja apenas uma promessa e que nos próximos anos possa colocar a Itália novamente na primeira prateleira do futebol mundial. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto com a Daniela Paris e mais notícias para você. Até mais!